Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da nova revista. A revista que agora a gente está estudando o livro do John Piper, Em Busca de Deus. Um livro que a gente foca em entender o que é essa alegria do Senhor, né? Que é a nossa força. Da onde que vem essa alegria? Como é que é possível a gente ser plenamente feliz? E o pastor André decidiu colocar esse desafio para a gente, enquanto professores aqui, para a gente estudar isso e conversar sobre alegria, algo tão necessário nesses tempos que a gente está vivendo, tempo de isolamento, tempos de incerteza. A gente vai ver que é possível ser alegre, mesmo passando por períodos completamente adversos, porque Cristo foi uma pessoa alegre, Cristo nos ensinou a sua alegria. O povo de Deus como um todo, desde lá do início com Adão e Eva, passando pelos patriarcas, os profetas, chegando até no Novo Testamento, há alegria no Senhor, por mais que as situações sejam adversas. A gente já estudou 2 lições, tá? Hoje é a lição número 3, que o título é Conversão, a criação de um cristão que busca o prazer. Antes de falar e a gente conversar sobre conversão, que vai ser o tema de hoje, só relembrando as 2 primeiras lições. A primeira lição foi a aula inaugural, nossa aula magna foi dada pelo pastor Elias, que é o nosso professor também. A gente conversou um pouco ali sobre o prazer de Deus, o prazer cristão, né? É o título certinho da lição, prazer cristão, que ali o pastor nos passou e nos ensinou que não há proibição da gente buscar o prazer, não há proibição nenhuma da gente ter momentos de lazer, ter momentos de descontração, a gente sentir prazer. Só que o prazer cristão genuíno e o que realmente importa para nós é a busca de Deus, é a satisfação plena em Deus, é buscar em Deus essa satisfação, esse prazer, porque fora dele a gente só vai se desiludir. A lição número 2 foi dada pela professora Denise, estreia dela também nesse mundo virtual aqui, e a Denise conversou com a gente sobre um Deus plenamente feliz, que se há uma alegria, se há uma fonte real de prazer para o cristão, só pode ser em Deus, e Deus é um ser pleno, Deus é um ser completo. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, onde a gente encontra a plenitude do prazer e da alegria é somente em Deus, que é um Deus plenamente feliz. Essa foi a nossa lição. A gente compartilhou no grupo de informes, o pastor Marcelo compartilhou ontem, no sábado mais cedo, uma versão da revista que fica mais fácil de ler no celular. As letras maiores, então a gente sabe da dificuldade, né, que boa parte de nós temos com celular, em leitura em celular, é uma coisa nova. Então o pastor Marcelo teve essa ideia de formatar a revista para que fosse mais agradável de ler, e a gente espera que todos tenham baixado e tenham lido a lição e as próximas lições para que o nosso estudo fique melhor, tá? E hoje, como eu adiantei, a gente vai conversar sobre conversão, tá? O nosso texto base é Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, versículo 44. A gente vai estudar a lição que mostra como que um cristão é criado e como que é a forma que ele busca prazer, tá? Eu vou só abrir aqui certinho para a gente acompanhar a revista, e eu vou abrir o nosso texto base, Mateus 13, capítulo 13, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. E quando o homem descobriu esse tesouro, ele ficou cheio de alegria. E esse é o nosso texto base. Vamos orar para a gente, para Deus ajudar a gente a entender melhor
o que é a conversão. Deus, obrigado por esse dia. A gente pede ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que apesar das nossas dificuldades, das nossas falhas, que a gente consiga entender e compreender a Tua Palavra, independente de nós, que a Tua Palavra se faça viva, eficaz e nos ajude a entender esse ponto tão importante da nossa vida cristã, que é a conversão, que é quando nós nascemos de novo. Abençoa essa aula, Deus, me capacita para ajudar os meus irmãos a entender um pouco mais desse assunto. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a aula de hoje, basicamente, nós vamos ter um tema central, que é a conversão. E vamos ter um seguinte desafio, tá? A gente vai tentar esclarecer, trazer da melhor maneira possível, da forma mais clara que eu conseguir aqui, o que é de fato a conversão, porque a gente fica muito em dúvida às vezes se a conversão é só repetir a palavra no final do culto, que o pastor está pedindo para a gente repetir a oração, se a conversão é aquele momento que o pastor pede para você levantar a mão e você ali naquele ato, no final do culto, no final da mensagem, levanta a mão. Se a conversão basta só acreditar em Deus, que está tudo certo, acreditar até que Jesus existe, que Jesus foi um grande cara, que realizou grandes milagres, que Jesus é uma espécie de divindade. E a gente começa algumas provocações, né? A revista traz para a gente alguns textos bíblicos que nos trazem a ideia de que ser cristão, ser convertido de fato, é alguém separado, é alguém, aquele conceito já que a gente conhece de santidade, ser santo, de ser separado. E a revista traz aqui para a gente alguns textos. Eu vou lê-los para ajudar a gente a entender melhor essa ideia de ser convertido, de ser separado. E a partir do momento que a gente entende essa ideia básica do início, essa introdução que a gente está fazendo, a gente entra nos tópicos da revista e tenta ajudar a gente a entender melhor o que é a conversão. A revista traz aqui Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 32, do verso 40 ao 42. Diz assim o profeta: farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor em seu coração, para que nunca se afastem de mim. Eu me alegrarei, fazendo-lhes o bem, e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e dedicação. Pois assim diz o Senhor: assim como eu trouxe esse povo, toda essa grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Assim como eu trouxe esse povo, toda essa grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Mateus 25, 32 e 33. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 1 Coríntios 1,18. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então aqui a gente vê claramente Deus separando pessoas. Não é todo mundo igual, nem todo mundo é filho de Deus. A gente já teve a oportunidade de estudar isso aqui na EBD, que nem todos são filhos de Deus. Todos são criação, todos são criaturas feitas por Deus, a sua imagem e semelhança, mas filhos de Deus somente aqueles salvos em Jesus Cristo. E o primeiro conceito para a gente entrar, de fato, no que é a conversão, que a gente precisa entender, é: aqueles que são convertidos são pertencentes a um povo que é separado por Deus. É um povo diferente, é um povo que não está junto com os outros. É um povo que Deus vai separar a ovelha do cabrito. É um povo que não vive
da mesma forma que aquele outro povo, aquela outra parte da criação que não são os filhos de Deus. Então aqui a gente já pode começar a conversar o primeiro ponto da revista, que é outra provocação. Por que não simplesmente crer? Aqui a gente relembra um conceito que a gente tem repetido aqui na EBD, um conceito muito importante, que é: não é possível, não é bíblico fazer teologia ou uma doutrina com base em versículos isolados. A Bíblia não é um conjunto de versículos que cada um dos versículos diz uma regra diferente que você não tem que ver dos outros. A Bíblia não traz versículos, capítulos, livros que você pega o que você quer entender daquele assunto, separa para apoiar aquilo que você entende e você vai ter uma segurança, uma certeza de que isso é o que Deus está ensinando. Não é. A gente entendeu aqui, a gente já conversou, que a Bíblia é a palavra de Deus como um todo. Para a gente ler a Bíblia, a gente precisa ver a ideia que a Bíblia diz como um todo. Não é possível isolar um versículo. E a gente vê a todo momento do Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, em todos os 66 livros da Bíblia, apontando para Jesus, apontando para o Messias, apontando para as promessas de Deus e para aquilo que Deus tem para nós. Então, não é possível fazer a teologia, uma doutrina de um versículo só. E por que eu estou falando isso? Por vezes, a gente ouve alguns versículos repetidamente que, isolados, podem trazer algumas ideias ruins, umas ideias falsas. Exemplo, a revista trouxe aqui um que é muito repetido. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou a frase, uma das mais conhecidas de Paulo, quando Paulo está falando com o carcereiro, lá em Atos 16:31, que Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Essa frase está até na escadaria ali da ladeira Frei Orlando, quem sobe ali da Riachuelo para Paula Matos, tem ali uma igreja bem ali na base, e tem esse versículo bem grande ali exposto. E você pode estar se perguntando: Eduardo, mas o que está errado nisso? O versículo não tem nada errado. O que é errado aqui é você tirar que só de crer e somente crer você é convertido. Alguém é convertido, que a conversão se dá somente pela crença, somente pela fé. E aqui eu quero deixar bem claro que a fé, a crença em Deus, crer em Deus é essencial para um cristão. Eu não estou falando nada ao contrário disso. Eu só estou falando que, biblicamente, a gente não pode pegar esses versículos e acreditar que uma pessoa que somente professa que crê, só isso, não tem mais nada na vida da pessoa, não tem nenhum fruto do Espírito, não tem nenhum traço. Você olha a vida da pessoa do início ao fim, de quando ela acorda, quando ela almoça, quando ela descansa, quando ela janta, quando ela dorme, e você não vê nenhum traço de Deus, de Jesus nessa pessoa, mas ela diz que crê. E isso não é um convertido, porque a conversão passa por outras camadas, né? Não se detém na crença. E aqui eu trago alguns exemplos, né? A revista traz alguns exemplos que estão no livro, que o John Piper é um pastor americano, então ele traz alguns exemplos americanos. Eu vou trazer os exemplos que nós temos aqui na revista, eu vou seguir e vou dar um exemplo que eu tenho certeza que todos nós aqui do Rio de Janeiro, de Santa Teresa, vão conseguir visualizar bem o que eu estou tentando dizer nesse primeiro tópico e o que a revista também quer dizer, que não basta somente crer. A revista trouxe o primeiro exemplo de bêbados, aquele cara bebum, que não quer saber de nada, só quer encher a cara, não quer fazer nada da vida. Ele pode falar que acredita em Deus, ele pode falar que acredita em Jesus, que já ouviu falar, que alguém falou, mas a vida dele não foi transformada. A vida dele é de beber dia após dia e buscar naquele vício, naquela bebida,
sem tentar, sem nenhum tipo de luta, eu não estou falando dos nossos, inclusive irmãos que lutam contra o vício do álcool, não estou falando disso. Estou falando daquele que não está nem aí, que o Espírito Santo não incomoda nele, que aquilo é um pecado. Que ele vive essa vida de busca na bebida preencher o vazio, que ainda há o vazio nele, que não foi preenchido pelo Espírito Santo. Primeiro exemplo que a revista traz. O segundo é dos jovens, dos mancebos, né, de nós, que muitos de nós hoje se dizem cristãos, e a gente vive numa época que muitas pessoas se dizem cristãs, mas que vivem uma vida completamente fora daquilo que Deus planeja, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus deixou para nós. E eu posso trazer um exemplo muito fácil da gente entender. Uma grande emissora de televisão tem uma novela voltada para o público jovem, adolescente e até talvez infantil. Acho que a classificação é livre, tá? Eu não vejo, porque eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim a história em si, né? Não só as mensagens que eles trazem, mas na propaganda, a música que repete, e eu acredito até que seja a vinheta desse programa, seja quem você quiser ser. E a gente sabe que, biblicamente, para o cristão, a última coisa que a gente quer é ser aquilo que a gente deseja ser, que a gente quer ser. Para o cristão, para a gente ter alegria plena em Deus, para a gente viver aquilo de acordo com o que Deus deseja para nós, a gente tem que deixar a nossa vontade, aquilo que a gente quer de lado e buscar aquilo que Deus quer. Então, os jovens que vivem dizendo que são de Jesus, que são de Deus, mas que vivem como querem viver, da forma que desejam viver, eu tenho uma má notícia: não há traços de conversão neles. Há um grande engano. Não sei se por algum discipulado ruim, por falta de discipulado, não sei, mas aqueles jovens que desejam viver a vida enoitada, fazendo o que bem entendem, sem ter nada, não está devendo nada para ninguém, ninguém manda na minha vida e eu que faço tudo, não há traço de conversão. E também não vamos deixar a nossa terceira idade, nossos anciãos de lado, que há também aqueles que, talvez por estarem cansados já da vida, de terem vivido tanta coisa, decidem se isolar, decidem ficar na sua, abandonam a vida de comunhão com os irmãos, abandonam a vida ativa na igreja. A gente sabe que há aqueles que não tem como, que estão acamados, estão doentes, mas o que eu estou dizendo não é das pessoas que têm impossibilidade. Estou falando das pessoas que têm possibilidade, mas que preferem não fazer. Não sei porquê, talvez cansados, talvez desestimulados, talvez a esperança esteja menor, mas também há esse traço de não haver a conversão para os que desistem. Eu não estou falando daqueles que não podem, mas daqueles que desistem e não sentem falta daquilo que desistiram, tá? O Espírito Santo em nós, a conversão em nós gera na gente um desejo contínuo. A gente vai ter altos e baixos, mas quando tiver de novo alto, ou até mesmo durante o baixo, Deus vai nos lembrar do caminho dele, Deus vai lembrar do que é certo, Deus vai nos incomodar através do seu Espírito. É isso que a conversão faz. E para fechar esse primeiro ponto, como eu falei, um exemplo que a gente entende muito. Muitos vão lembrar, quem não lembrar aqui, eu relembro, e é muito fácil de achar. Se você jogar na internet, fizer uma pesquisa no Google, você encontra isso rapidamente. Há uns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, alguns traficantes, em nome de Jesus, se dizendo cumpridores de algum tipo de missão dada por Deus, destruíram diversos terreiros em diversas comunidades aqui no Rio de Janeiro, de forma violenta, agredindo ali os que estavam ali naqueles centros de macumba, de umbanda, terreiro, não importa. Vocês acreditam que alguém convertido em Jesus, em nome de Jesus, convertido realmente, destruiria à base da violência outros templos de outras religiões pagãs que nós entendemos que são falsos deuses, que nós entendemos
que trazem um papel que são nossos inimigos do ponto de vista espiritual, vocês acreditam que uma pessoa convertida em Jesus Cristo faria isso? Eu acredito que não. Eu acredito que são pessoas que creem em Deus, sabem que Jesus representa o bem, sabem que aquelas outras religiões para nós representam o mal, mas que não entenderam o Evangelho, que não se converteram. Porque Jesus em nenhum momento fez isso com as outras religiões. Um dos pouquíssimos episódios em que Jesus perde a sua mansidão, que Jesus externa uma raiva, foi com vendilhões do templo, foi com pessoas religiosas da sua própria religião judaica, não foi com as outras religiões. Jesus em nenhum momento atacou a religião de César, Jesus em nenhum momento parou para atacar outras religiões. Jesus focou em resolver os problemas do reino dele, da religião dele, e é isso que a gente deve fazer. Indo para o próximo ponto, a gente vai tentar responder a pergunta, tá, Eduardo, eu entendi que primeiro a base é Deus nos separa, nós somos um povo diferente, nós não somos como o restante do mundo. A gente aprendeu isso na introdução. Tá bom, eu também entendi que nós não somos convertidos a partir do momento ou só daquele momento que nós cremos em Deus, que nós cremos em Jesus, que nós professamos isso só com a boca. Não é só esse momento, eu entendi. Mas o que é a conversão? E esse é o segundo ponto. Aqui a gente precisa relembrar um pouco da caminhada de Jesus aqui na Terra. Jesus nasceu de Maria, o Espírito Santo engravidou Maria, Jesus foi criado na religião judaica, Jesus era um judeu, mas para que se cumprissem as profecias, houve a necessidade de alguém preparar esse caminho de Jesus, o caminho do Messias. E a gente lembra daquele que deu origem à nossa denominação batista, João Batista. João foi um cara diferente, foi um cara que tinha hábitos diferentes, ele vivia no deserto, ele se vestia diferente, ele se alimentava diferente. A gente já estudou com o pastor André que ele pertencia a um tipo de grupo judaico rebelde. Ele era um cara diferente, mas ele tinha uma missão e ele cumpriu essa missão. A missão dele era preparar o caminho. E como que ele preparou esse caminho? Vocês lembram, assim como eu? João pregava o arrependimento, a metanoia, a mudança de mente. Conversão passa pela fé, que você crê em Jesus, crê em Deus, e isso, a partir do momento que preenche o seu coração, você entende de fato quem é Jesus, o que ele fez por você, o sacrifício que Deus fez por você, que está lá muito bem resumido em João 3,16, você tem uma mudança de mente, você se arrepende. E o que é esse arrependimento? Lá em Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20, o profeta diz assim: e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas normas e as cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A partir do momento que você se arrepende de fato, que a sua mente muda, Deus escreve em seu coração a sua santa lei. É por isso que por várias vezes, e eu tive essa experiência, eu não gosto de falar dessa experiência como se tivesse sido algo bom. Não foi. Eu fui criado no Evangelho e em determinado momento da minha vida eu decidi, assim como o filho pródigo, pegar a minha parte. Eu tinha certeza da minha salvação, eu tinha essa garantia, eu já tinha sido batizado e eu tinha a convicção de que Deus tinha me salvo, que tinha enviado Jesus para me salvar, e eu decidi curtir o mundo. Só que uma coisa que eu já repeti para quem é mais próximo de mim, alguns que me conheceram até nessa época que eu decidi cair no mundo, é que não teve uma única noite, depois de fazer tudo que eu fazia de besteira, de festa, de bebedeira, de tudo que você possa imaginar de um jovem tijucano, não houve nenhuma noite que eu não deitasse
antes de dormir, ou tentando dormir pela quantidade de álcool na cabeça que não me deixava dormir, que Deus sempre me falava, todos os dias: Eduardo, essa não é a vida que eu quero para você, isso não é o que eu quero para você, isso aí que você está fazendo está me envergonhando. Todos os dias. Eu fiquei afastado por volta de 3 ou 4 anos, e não teve nenhum dia durante esses 4 anos que eu não tenha sido incomodado pelo Espírito Santo, que eu estava no caminho completamente errado, até o momento em que Deus escancarou para mim que ou eu voltava para o caminho dele, ou eu ia entrar num caminho muito ruim para minha vida, e eu decidi não resistir a esse convite. Eu não consegui, na verdade, resistir ao convite de voltar aos caminhos de Deus. Então, a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento faz com que você, mesmo que você erre, porque nós sabemos de que enquanto estivermos aqui, infelizmente, nós vamos acabar errando em algum momento, nós vamos acabar caindo, é que, primeiro, os pecados que nós temos foram todos perdoados por Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus foi total, o sacrifício de Jesus foi suficiente. Então, a culpa, o receio, isso não deve te fazer ficar com o pé atrás de conversar com Deus. Ao contrário, Jesus rasgou o véu do templo quando entregou seu Espírito para Deus naquela cruz, e Jesus fez com que todos os nossos pecados fossem perdoados. Nosso escrito de dívida já foi pago. Jesus já é o nosso advogado nos céus. Então, há momentos que vão acontecer que você vai acabar caindo, que você vai acabar errando, mas eu tenho absoluta certeza que se você for verdadeiramente convertido, a sua queda não vai te trazer nenhum risco de prazer, resquício de prazer. A sua queda vai fazer com que você se sinta mal, que você sinta que está fazendo algo que é ruim, que é abominável para Deus. E é isso. Você ser convertido, você tem um Espírito Santo dentro de você que vai te guiar. Você vai saber, enquanto cristão, verdadeiramente convertido, arrependido, você crê em Deus e se arrependeu, o Espírito Santo vai te incomodar naqueles momentos que você se sentir estou no caminho errado, estou na direção errada. É o Espírito Santo te falando. É esse o sinal que você é verdadeiramente convertido. O sinal não é que você nunca mais vai pecar, nunca mais vai cair. O sinal é que o Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te convencer da verdade, da justiça e do juízo. E falado isso, a gente vai para o último ponto, que a conversão é a transformação do prazer. Eu podia ter falado no tópico anterior, mas vou fazer com uma introdução desse tópico, que é a transformação do prazer. A gente pode lembrar de Jesus com Cornélio, lá em João capítulo 3, do 1 ao 14. E ali a gente entende o que é a conversão para Jesus. E a gente vai fazer um link com esse último tópico. Ali Jesus é abordado por ele. Eu vou até abrir aqui eu não vou ler tudo, eu vou deixar a referência aqui do lado para quem não pegou pegar. E eu estou falando Cornélio, desculpa, errata, Nicodemos. Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, do 1 ao 14. E aqui a gente começa a ver Jesus ensinando para a gente, através da vida de Nicodemos, o que é uma conversão. E Jesus começa ensinando primeiro o que não é uma conversão. Nicodemos era um dos fariseus, um daqueles que eram membros do Sinédrio, era uma espécie de senador, da época, assim, um cargo da alta cúpula, um cara muito respeitado. E ele tinha uma das missões que os outros fariseus tinham, que era de encontrar falhas em Jesus, provocar Jesus, fazer com que ele caísse e com que tudo aquilo que ele pregasse fosse dado como falácia, porque ele não estaria vivendo daquela forma. Mas o que acontece com Nicodemos? Nicodemos, vendo os milagres de Jesus, ele vê que era impossível alguém fazer aquilo tudo que Jesus estava fazendo e essa pessoa não ser de Deus. Então ele, curioso, mesmo sendo fariseu, mestre da lei, doutor da lei, ele decide
de noite, escondido, para que talvez a reputação dele não ficasse abalada, conversar com Jesus sobre o reino dos céus, sobre a conversão. Em determinado momento, Jesus fala assim para ele, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Algumas versões trazem nascer do alto, nascer de cima. E lá, no original, essa palavra não quer dizer algo novo. Literalmente, é algo inédito, algo que nunca aconteceu. E aqui aquela velha confusão que a gente já conhece que Nicodemos faz, que ele pergunta para Jesus: mas eu já sou velho, e como que um velho vai nascer de novo? Ele vai entrar de novo na barriga da sua mãe e nascer? Não dá. E Jesus fala assim, digo a verdade, ninguém pode, versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Batismo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, Nicodemos, não é da carne que você vai nascer. O que eu estou falando de nascer de novo para você é espiritual. E Jesus complementa com outro versículo muito famoso, lá no 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer para onde vem nem de onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Nicodemos continua na dúvida. Jesus se surpreende perguntando: pô, você não é o mestre que dá aula nessa cidade aqui? Você não está lá no Sinédrio ensinando e você não está conseguindo entender? E Jesus fala assim para ele no versículo 11: asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das celestiais? Então, o que a gente aprende aqui? Primeiro, que a religião não traz para você a garantia da conversão. Nicodemos era judeu, do povo escolhido, fariseu, da alta cúpula, do Sinédrio. Então, não é a denominação que vai te salvar. Tá? Não é... Se você se converteu à denominação batista, a presbiteriana, a Assembleia de Deus, a congregacional, se você se converteu a uma denominação, eu lamento te informar que você não se converteu a Cristo. Porque a denominação pode deixar de existir. Isso aí é uma organização humana e terrena. A verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, e aquilo que a gente está conversando aqui, é em Cristo. Então, Jesus ensina aqui que um fariseu, só por ser religioso, por ter muito estudo, por ser um mestre, não basta você decorar a Bíblia, saber todos os livros, falar versículo por versículo, e não viver, e não ter a metanoia, a mudança da mente. Tá? Não adianta você ter humanamente todos os requisitos e não preencher o principal, que é nascer de novo, que é nascer espiritualmente novamente, que é ter a mudança de mente, e é o que a gente vai tratar aqui rapidamente para eu fechar em meia hora certinho a nossa lição. Essa transformação do prazer. A partir do momento que a gente tem essa mudança de mente, parece que vira uma chave na nossa cabeça. Você que é cristão como eu, você que é meu irmão, você sabe o que eu estou falando. Antes de se converter, você tinha uma visão de mundo completamente diferente. Você olhava para as coisas e você tinha outros objetivos, você tinha prazeres que você entendia que aqueles prazeres eram os prazeres que iriam te trazer alegria. E a partir do momento que você se converte, você olha assim e fala: cara, como é que eu achava que aquilo ali me fazia bem? Como que eu acreditava que ali estava o meu prazer? Você tem a sua cabeça muda, o seu coração muda. Eu, quando vejo essa minha vida que eu contei aqui há alguns minutos atrás, de uma forma bem breve, que eu acho que não vale a pena detalhar, por isso que eu não detalhei, não é a questão de vergonha, não é de não me expor, é só que eu acho que não vale a pena mesmo, até para não incentivar ninguém. E para confirmar isso que eu vou falar agora, eu não me orgulho daquilo que eu fiz. Se fosse na minha época, lá atrás, que eu estava desviado e olhasse aquilo, eu ia falar: caraca, pô, aquilo ali que era viver, né? Mas eu olho hoje e vejo quanto tempo que eu perdi,
quanto que eu admiro irmãos meus que nunca se desviaram, que nunca perderam tempo, né? Que tempo é uma coisa que a gente não consegue ter de novo. A gente sempre brinca falando que hoje é mais um dia e menos um dia. E é isso. Tempo é uma coisa que a gente não tem nenhum tipo de controle. O tempo passa rápido. E eu olhando a forma que eu desperdicei, porque eu já conhecia o Evangelho, eu já sabia o que era o certo, eu já sabia onde que estava o prazer verdadeiro. Tanto que os prazeres que eu experimentei durante, os prazeres carnais ali do mundo, durante, era bom, não vou falar aqui nenhuma mentira, mas todo momento que eu parava para voltar à consciência, eu sabia que aquilo não estava me fazendo bem, e isso tirava todo o prazer, ao contrário, né? É aquela velha história que a gente fala que o diabo dá com uma mão e toma com a outra, né? Ele dá para te tirar. É isso que ele faz, ele tenta tirar a gente do caminho. Para aqueles que não encontraram a Jesus ainda, ele está cumprindo lá a missão dele de desviar esses caras e eles nunca conhecerem. Mas para você, meu irmão, que está no caminho já e que está passando por um período como eu passei, tenha certeza que isso é perda de tempo. Tenha certeza que o diabo não vai conseguir tirar a sua salvação. Não é isso. Ele sabe que não vai conseguir. A gente não vai perder a nossa salvação, mas a gente vai perder tempo. A gente vai estar desagradando a Deus. A gente vai estar deixando de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, a verdadeira conversão transforma a nossa mente. Eu olho para tudo que eu fiz e vejo o quanto tempo que eu perdi, o quanto tempo que eu poderia estar produzindo coisas para Deus, como eu tento fazer depois que eu entendi aquilo que Deus queria para a minha vida. É muito mais prazeroso, você se sente usado por Deus. Quantas vezes eu comecei aulas, tanto na época presencial quanto agora, pensando assim, caramba, o que eu vou falar? Eu estou dando aula para pessoas que têm muito mais experiência que eu, pessoas que têm muito mais conhecimento bíblico do que eu, e às vezes eu revejo algumas aulas minhas, ou escuto, e eu falo assim, cara, isso não pode ter sido meu, né? Deus me usou. Então, não há nenhum prazer maior do que a gente se sentir usado por Deus. Não há prazer maior do que sermos instrumentos de Deus, sermos o povo separado dele, e isso somente se dá por meio da conversão. Crer em Deus e ter a mudança de mente. Amém?